Shalom! Chegamos ao segundo dia da série Segredos do Hebraico. E dessa vez eu quero trazer para vocês o significado da palavra anjo, de acordo com o hebraico bíblico. Como vocês podem ver aí na tela, anjo não significa mensageiro. Você já deve ter ouvido várias vezes alguém falar que anjo significa mensageiro. Você já deve ter lido artigos, estudos, e você viu que anjo significa mensageiro. Só que nesse estudo eu quero mostrar para você que anjo não significa mensageiro, certo? Anjo não significa mensageiro. A palavra para anjo no hebraico é malar. Malar. Como vocês estão vendo aí na tela, o que é malar? O que é malar? Então nós vamos ver hoje, fique comigo nesse estudo até o final, e você não vai ter dúvidas sobre o que significa a palavra malar, que é traduzido como anjo e como mensageiro. O que é malar? Mas antes da gente entrar de fato no significado da palavra malar, eu gostaria de mostrar para vocês algumas traduções bíblicas onde traduziram a palavra malar como anjo, quando na verdade não cabia a palavra anjo ali. A tradução não deveria ser anjo. Muitas vezes essa palavra anjo, ela acaba trazendo uma confusão para o leitor, principalmente para aqueles que apenas leem e não estudam de fato as escrituras. Eu, quando comecei a ler, não estudar, a ler, às vezes eu lia no livro de Risaion, Apocalipse, Revelação, e quando eu via lá ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, eu sempre ficava me perguntando, peraí, um anjo? É um anjo que está na igreja? Mas o texto está falando realmente de anjo? É um anjo que está ali na igreja? Então hoje a gente vai ver aqui que malar não significa mensageiro, não significa anjo, não nesse sentido que muitas pessoas ensinam, tá? Então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de Números 20, tá? Bamidbar é o nome desse livro no hebraico. Livro de Número, como você já está conhecido, não tem problema. Você pode pegar, abra no capítulo 20, a partir do versículo 14, como você está vendo aí na tela. Vamos fazer essa leitura, que vai dizer assim: Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo. Presta atenção aqui, mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos teus poços.
iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia com espada ao teu encontro. Aqui é o relato que Moisés enviou mensageiros até o rei de Edom. Edom era os descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó, de Jacó. Portanto, aqui eles eram irmãos, dois povos aí, irmãos, os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Porém, o rei de Edom, os descendentes de Esaú, não permitiu que os hebreus passassem pelo meio da sua terra, que estavam indo em direção a Canaã, em direção ao Monte Sinai. Mas tudo bem, vamos focar aqui no estudo. Aqui fala que Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, tá? Mensageiros. A palavra que vai aparecer no hebraico, eu vou colocar para vocês verem aqui. Eu vou mudar a tela. Aqui você está vendo aí agora o texto em hebraico. E a palavra em destaque aí em vermelho é malachim. Malachim, que geralmente as Bíblias traduzem como mensageiros. Nesse texto aqui, a tradução está correta, mensageiros. Malachim é plural de malach. Essa tradução está correta. Por quê? Porque de fato Moisés enviou mensageiros. Os homens que Moisés enviou, eles eram mensageiros, eles foram levar uma mensagem para o rei de Edom. A mensagem que Moisés lhes mandou. Eles foram levar a mensagem para o rei de Edom foram fazer um pedido. Então eles eram mensageiros, tá? Agora vamos voltar para o texto lá em português. E o foco aqui da mensagem é o versículo 16, que diz assim: e clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo. Aqui é onde está a confusão aqui. E mandou um anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em casa, cidade na extremidade dos teus termos. Veja que no versículo 14, é dito que Moisés enviou mensageiros, e a palavra é malachim. E está correto, porque de fato eles eram mensageiros. Aqui no versículo 16 fala que quando os hebreus eles clamaram ao Eterno, o Eterno enviou um anjo. Só que a palavra que aparece aqui, eu vou mostrar para vocês agora, no hebraico. Eu vou mudar aqui a tela. A palavra que aparece aqui no hebraico, mais uma vez vocês veem o texto aí em hebraico. E o destaque em vermelho, a palavra é malach. É essa palavra que a gente vai, de fato, estudar ela hoje. Está aí a palavra malach. E no texto em português, eu vou voltar para lá, vou colocar mais uma vez o texto em português. Foi colocado um anjo, mas aí não cabe a palavra anjo, a tradução não cabe a palavra anjo. Por quê? Vamos ver por quê. Eu vou mudar a tela aqui mais uma vez e você vai ver o porquê. Agora você vai abrir a Bíblia no livro de Shemot, de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 6, que diz assim, ó: E disse mais, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, do Perezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Presta atenção no versículo 10.
Vem agora, isso é o Eterno falando, tá? Para Moshe, para Moisés. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo. Isso é o Eterno falando, tá? Certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui o texto está falando quando Moisés ele teve a experiência lá do arbusto, da sarça, onde o Eterno se apresenta para ele e chama ele, né? Vocês conhecem a história, não precisa se aprofundar muito aqui não. Chama ele e fala aqui claramente no versículo 10 que iria enviá-lo. Enviar quem? Moisés. Para quê? Para tirar os hebreus do Egito. Tá? Para tirar os hebreus do Egito. E foi exatamente essa mensagem que os malachim, os mensageiros que Moshe enviou para o rei de Edom, deram quando chegou lá. Eles começaram a falar: olha, vocês sabem o que aconteceu conosco, a nossa opressão no Egito. Só que a gente clamou, o Eterno ouviu a nossa voz e enviou um malach e nos tirou do Egito. E as traduções bíblicas colocam ali um anjo. Só que o texto está falando de Moshe, de Moisés. O texto está falando de Moisés, não está falando de um anjo, um ser celestial, como as traduções trazem. O Vaikra Levicto Rabá vai falar exatamente isso que o texto ali está falando de Moshe, de Moisés. O comentarista Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, um sábio, ele fala que o texto está falando de Moshe, de Moisés. E é só ler o contexto para a gente realmente constatar isso. De fato, o texto está falando de Moisés, tá? Mas aí a tradução colocou que o Eterno ouviu a voz dos hebreus e enviou um anjo. Mas o texto está falando claramente de Moisés, tá? Então, eu vou colocar aqui mais uma vez o texto em hebraico. Bar Midba, número capítulo 20, verso 16, tá aí. A palavra é em vermelho, malach. Clamamos a Adonai e ele ouviu nossa voz e ele enviou um malach. Então eu coloquei libertador aí entre parênteses. Entre parênteses. Eu posso fazer isso? Posso. Porque esse é o significado não da palavra malach, mas esse é a missão desse malach. Nós vamos entender hoje o que de fato significa a palavra malach. Tá? Então aqui não cabe a tradução anjo. E a tradução mensageiro aí cabe? Mensageiro terreno? Também não vai caber, porque o papel desse malach aí não era de levar uma mensagem, apenas uma mensagem, mas sim de libertar o povo. Essa era a principal missão de Moshe. Como o texto está falando de Moshe, de Moisés, Moisés foi o libertador, foi o redentor. Então por isso eu coloquei a palavra aí libertador e coloquei entre parênteses, tá? E como você vê, eu coloquei libertador Moshe. Por que eu falo que não dava para colocar também mensageiro? Porque existe a palavra no hebraico para mensageiro. A palavra no hebraico para mensageiro, eu vou mudar aqui a tela e vocês vão ver. Aqui, ó, mudei a tela aí, você pode ver de vermelho, Shaliach. Shaliach significa emissário, mensageiro, apóstolo, enviado. Esse é o significado da palavra Shaliach. Agora você vê aí, ó, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 1, você pode conferir. Tá aí o texto em hebraico, eu coloquei a tradução para você. Paulo. Aí você vê aí em vermelho em destaque no hebraico a palavra Shaliach. Paulo, emissário, mensageiro, enviado, apóstolo de Yeshua o ungido.
Aí tem muitas pessoas também, é até bom falar isso aqui, que quando se fala em apóstolo, aí cria aquele alarme todo em cima dessa palavra. Ah, não existe apóstolo hoje. Bem, pode não existir homens com o mesmo caráter, o mesmo nível de elevação dos apóstolos de Yeshua, dos Shaliach. Mas a palavra apóstolo, ela é grega, que já vem do hebraico Shaliach. Shaliach é um emissário, um mensageiro, um enviado, certo? Então, dito isso, agora nós vamos mergulhar de fato no significado da palavra malach, que não significa mensageiro, não significa anjo, não. Eu gostaria de falar aqui o seguinte, que existem termos no hebraico que não existem traduções, ou que a tradução é difícil para o português e qualquer outro idioma. Tem termos que não existem traduções, porque expressam conceitos. E às vezes é muito difícil você encontrar palavras com a mesma equivalência de um conceito em hebraico. E a palavra malach é exatamente uma. Ela não tem uma tradução literal ao pé da letra. Ela expressa um conceito. Por quê? Vamos lá, vou mudar aqui a tela para você ver. Aqui, vamos lá. Raiz da palavra malach. Raiz da palavra malach. A palavra malach, ela tem duas raízes. A primeira raiz é malé, que significa ser ou estar cheio, completo, pleno, carregado, abastecido. Essa é a primeira raiz da palavra malach. Malé, está cheio, completo, pleno, carregado e abastecido. A segunda raiz é ler. Ler, como você pode ver aí na parte de baixo, é a segunda raiz e significa enviar, expedir, enviar, expedir, mandar ir, delegar. E aí você vê a palavrinha malach em hebraico, em vermelho, e você vê aí, eu coloquei de azul, acho que é azul, roxo, as três letras aí, ó, Me, Lamed e Aleph. Tá? Forma a palavra malé, que é a primeira raiz. E agora eu coloquei também em azul, embaixo, a letra Lamed, Aleph e o Kaf final, formando a palavra ler, que é expedir, enviar. Essas são as raízes da palavra malach, tá? Dessa mesma raiz, malé, a gente tem outra palavra. Vamos lá, é a palavra melachá. Melachá significa trabalho, ocupação, serviço. E a raiz também é malé. Significa estar cheio, completo, pleno, carregado, abastecido. Aí você vê mais uma vez a palavra melachá. E em a de azul aí em destaque, a palavra malé, que é a raiz da palavra malachá. E é a raiz da palavra malach. Então, dessa mesma raiz, da raiz da palavra malach, que nós estamos vendo agora, estudando, também é a raiz da palavra melachá, que significa trabalho, ocupação, serviço. Então, o que é um malach? Qual o verdadeiro significado dessa palavra? Qual o verdadeiro significado? Qual o verdadeiro conceito da palavra malach? Vamos lá, vamos terminar o estudo. Está terminando. Aqui agora você pode ver o finalzinho agora. Malach é um ser enviado. Esse é o conceito, tá? Não tem tradução literal ao pé da letra. Malach, um ser enviado, divino ou humano, encarregado de uma missão. Proclamar mensagem, livramento, proteção, juízo, destruição. Repito, malach é um ser enviado, divino ou humano, encarregado de uma missão. Um malach pode ser mensageiro, guardião, destruidor. Como você pode ver aí na imagem, Rachaliach, o mensageiro. Então, um malach, ele pode ser sim de fato
um Rachaliah, o mensageiro, quando esse Malar traz uma mensagem, leva uma mensagem. Aí o Malar, a função desse Malar, desse ser enviado, divino ou humano, é Shaliah, mensageiro, porque ele está levando uma mensagem. Então, Malar não significa mensageiro, ele pode ser um mensageiro. Malar é um ser enviado, divino ou humano, encarregado de um trabalho, um serviço, uma ocupação, uma missão, uma tarefa. Ele pode ser um Shaliah, um mensageiro. Como ele também pode ser um Hashomer, o guardião. O Malar pode ser um Shomer, guardião. Quando ele está para proteger, quando ele está para livrar, cuidar, ele é um guardião. Hashomer, o guardião, tá? Então, Malar pode ser um Shomer, não significa Shomer, pode ser um Shomer. Assim como o Malar pode ser o Hamashrit, o destruidor. Isso. Malar não significa destruidor. O Malar pode ser o destruidor quando ele vem para executar o juízo. A missão dele, a tarefa dele, o trabalho dele, o serviço dele é destruir. Então, Malar não significa destruidor. Ele pode ser um destruidor. Então, o estudo de hoje chegou ao fim. Espero ter ajudado a vocês. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Repito, a palavra Malar não significa anjo, não significa mensageiro, não significa destruidor, não significa nada disso. A palavra Malar, ela é um ser, o Malar é um ser divino ou humano, encarregado de uma tarefa, de uma missão. O Malar pode ser um mensageiro, que geralmente traduzem como anjo, e isso traz confusão. Eu só dei esse exemplo aí, mas tem vários exemplos das escrituras onde traduziram a palavra Malar como um anjo. Anjo, como se fosse um anjo celestial, quando na verdade não era. Tá? Então Malar não significa nada disso. O Malar é um ser enviado, divino ou humano, encarregado de uma missão. Ele pode ser um mensageiro, um Shaliah, quando leva a mensagem. Ele pode ser um Shomer, um guardião, quando ele vem para proteger, cuidar. E ele pode ser um Mashrit, o destruidor. Então esse foi o estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo estudo, se Deus quiser. Shalom, shalom.